durante o consumo dos psicodélicos, o padrão de funcionamento cerebral muda para um padrão que é muito parecido com o que acontece durante o sono REM, que é o mesmo que o Panksepp falou, né, que eu citei. Então, todas essas coisas que eu estou comentando aqui, elas estão ligadas por esse mesmo padrão de funcionamento cerebral. As experiências místicas, os sonhos, o padrão durante o consumo de psicodélicos, todos eles estão ligados desse mesmo padrão de funcionamento cerebral que o Carhart Harris vai chamar de consciência primária, e os arquétipos também estão dentro desse padrão de funcionamento cerebral, né, as experiências arquetípicas. Então, como que o Harris vai explicar esse desenvolvimento da consciência primária, que é essa consciência ancestral que tem essa característica mais mitológica e instintiva, né, que está ligada com as experiências místicas, para a passagem para a consciência secundária, que é a consciência do ser humano adulto que a gente tem hoje, né? Então, ele vai dizer que existe um período no desenvolvimento onde a consciência primária é dominante, que acontece ali na infância, né? E que as conexões sinápticas que o cérebro faz, elas, entre os neurônios, elas são muito mais aleatórias na infância e elas são muito mais sensíveis. Então, qualquer perturbação emocional gera uma cascata de efeitos e de conexões aleatórias, né? Então, é um padrão de conexão muito aleatório e muito sensível a perturbações emocionais. Então, por isso que ele vai chamar de cérebro entrópico, né? A teoria do cérebro entrópico, porque entropia vem dessa desordem inicial, desse caos. Então, por isso que as respostas emocionais das crianças, elas são muito mais intensas do que a do adulto. Ela chora muito, ela fica muito irritada, ela é muito mais fácil de ser perturbada, né, emocionalmente, do que um adulto funcional. Então, as crianças, elas estão com essa consciência primária dominante e o elemento da fantasia, ele é muito predominante na infância também. Ela vive num mundo muito mais mágico do que o adulto, né? Então, a criança tem medo de monstro como se fosse algo real. Não adianta você dizer para ela que não existe, porque aquilo faz parte do universo dela, né? Ela tem muito mais medo de monstro do que de um ladrão ou de qualquer coisa desse tipo. Ela costuma ter medo de elementos mais fantasiosos, né? Então, o adulto ele já tem uma consciência secundária que vai surgir e vai pegar esse padrão aleatório de conexões iniciais e vai suprimir essa entropia. Então, algumas dessas conexões elas vão ser podadas, né? Vai ser selecionada só alguns dos caminhos mais previsíveis e aí vai dar origem a um segundo estado de consciência que ele é muito mais previsível e estável, que é a consciência secundária. Então isso surge com o fortalecimento das conexões entre as regiões dos lobos temporais, do córtex pré-frontal e do córtex cingulado anterior. Então são essas regiões conectadas que dão origem ao que o Harris vai chamar de Default Mode Network, que é a rede modo padrão. Então tem o estado caótico inicial, surge depois essa Default Mode Network, que é essas conexões entre as diferentes regiões do cérebro, que vai suprimir esse caos e dar origem a um estado mais sincronizado de funcionamento cerebral. Só que o que pode acontecer, então, é que aí, quando você tem esse padrão de conexão cerebral mais previsível, vai surgir um senso de identidade mais estável. E o que a gente fala que é aí que surge a sensação de um eu estável, né? Só que isso pode surgir também um padrão de comportamento que não seja funcional, né? Um padrão de comportamento que seja patológico e que se consolida como parte da identidade do indivíduo. Então, ele fica preso dentro desses padrões. Então, isso dá origem a vários tipos de psicopatologia. Os vícios são uma dessas formas de comportamentos repetitivos que passam a fazer parte da identidade do sujeito, mas que são disfuncionais. A depressão também são padrões de pensamentos e uma forma de ver o mundo que se enraiza, mas que é patológico. O transtorno obsessivo-compulsivo. São várias expressões de padrões de consciências muito rígidos que são disfuncionais. Então, a ideia para se livrar desses sintomas é justamente tentar desfazer esses padrões de comportamento e substituir por outros mais funcionais. Então, como que o Harris vai falar isso que os psicodélicos podem ajudar nesse processo? Ele vai dizer que quando você toma um psicodélico, ele vai
agir nessa rede modo padrão, que é responsável pela consciência secundária, e vai desfazer as conexões temporariamente. Então você sai do estado de consciência secundária do adulto e volta para aquele estado meio infantil, que parece um sonho em estado de vigília. Então, se você quer entender o que é um sonho em estado de vigília, o que isso significa, é o que acontece quando você toma um psicodélico. Aquilo ali é um sonho em estado de vigília. Então, o Harris vai falar que é isso, que você tomou o psicodélico, vai desativar essa rede modo padrão, que é responsável pela essa identidade mais estável, vai voltar para um padrão de funcionamento mais instintivo e aleatório, e aí você vai conseguir experimentar outras formas de ver o mundo, outras formas de conexão cerebral, e aí isso permite que você, depois que voltar para o seu estado de consciência secundário habitual, você consiga fazer modificações no comportamento com mais facilidade. Né? Então é isso que os psicodélicos eles têm mostrado, que ele ajuda em vários transtornos que envolvem padrões repetidos de comportamento, tipo os vícios, a depressão inclusive que não conseguiu ser tratado por outros medicamentos. Pessoas que tomam psicodélicos conseguem, às vezes, diminuir esses sintomas, né? Então, tem vários estudos do Harris e do Griffiths que mostram esse tipo de coisa que estão citados lá no artigo.